Olá, muito boa tarde para você. Está começando mais uma edição do Mundo Meio-Dia. Hoje é aniversário de 50 anos de Felipe, Juan, Pablo, Alfonso de Todos os Santos, de Borbón e Grécia, ou simplesmente o rei Felipe VI da Espanha. Na Casa Real, o rei reuniu personalidades ilustres como o presidente Mariano Rajoy e aproveitou a data para condecorar a filha e herdeira, Princesa Leonor, com um toção de ouro, a mais alta condecoração do Reino da Espanha. A festividade acontece em meio a uma crise constitucional na Espanha, protagonizada pelo movimento separatista da Catalunha. Mas diferente do que se imaginava, o jovem rei tem ganhado apoio dos espanhóis que lutam por um país unido. E Felipe VI, mais do que nunca, tem pela frente o desafio de garantir a continuidade da monarquia. E veja o que é notícia no mundo nesta terça-feira. Polêmica na Alemanha. Montadoras são acusadas de usar animais e até seres humanos em experimentos arriscados. A ideia era provar que os efeitos da poluição de carros a diesel modernos não são tão prejudiciais à saúde. Polêmica nos Estados Unidos. Garoto de 7 anos é algemado pela polícia após agredir a professora. Esperança na saúde. Pesquisadores desenvolvem exame de sangue capaz de detectar o câncer de fígado. E estrelas de Pantera Negra se reúnem para a festa de lançamento do filme. Três montadoras alemãs são acusadas de usar macacos e até seres humanos em experimentos sobre os efeitos da fumaça de carros a diesel. Vamos entender melhor essa polêmica na reportagem do correspondente na Europa, André Tal. O novo escândalo provocou a ira do governo alemão, que classificou os testes como abomináveis. A confiança nas montadoras foi quebrada, declarou o ministro dos Transportes. Uma denúncia do jornal americano The New York Times afirma que 10 macacos foram fechados em uma câmara e inalaram fumaça expelida por um carro a diesel enquanto assistiam a desenhos na TV. O estudo analisou os efeitos nos animais. Agora, a imprensa alemã diz que num outro experimento, 25 pessoas também foram expostas aos gases tóxicos durante 3 horas. Os testes foram realizados por um centro de pesquisas financiado por 3 das principais montadoras alemãs. A ideia era provar que os efeitos da poluição de carros a diesel modernos não são tão prejudiciais à saúde, em resposta a um relatório da OMS, que em 2012 classificou como cancerígenas as partículas emitidas por esse tipo de veículo. Este médico afirma que o dióxido de nitrogênio também diminui a capacidade dos pulmões e aumenta o risco de infarto. A revelação de agora é mais um duro golpe na indústria automobilística da Alemanha, que ainda se recupera de outro escândalo. Em 2015, a Volkswagen admitiu ter fraudado um sistema para maquiar os dados sobre emissão de gases tóxicos em 11 milhões de carros da montadora. Volks, Mercedes e BMW confirmaram os testes em animais e agora afirmam que vão apurar as denúncias dos estudos com humanos. Como você viu ontem aqui no Mundo Meio-Dia, um ataque em Barranquilla, na Colômbia, deixou 7 policiais mortos e outros 41 feridos. Um grupo ligado ao Exército de Libertação Nacional assumiu a autoria do ataque. Agora, o presidente da Colômbia decidiu suspender as conversas de paz com os rebeldes do grupo. Acompanhe na reportagem. A medida foi tomada dias após o atentado reconhecido pelo ELN contra um posto policial em Barranquilla, que deixou 7 agentes mortos e outros 41 feridos. O quinto ciclo de conversações se instalará. A quinta rodada de negociações ocorrerá quando o ELN atuar de forma coerente em relação ao povo colombiano e às expectativas da comunidade internacional para a paz.
y de la comunidad internacional. Com o anúncio, ficam congelados os esforços de Santos de superar uma guerra de mais de meio século, após a assinatura em novembro de 2016 de um acordo de paz entre seu governo e a guerrilha das Farc. Analistas concordam sobre a dificuldade de negociar com o ELN por sua estrutura federada, que concede autonomia militar às suas frentes e possui cerca de 1.800 combatentes. O presidente norte-americano Donald Trump se prepara para o discurso do Estado da União no Congresso do país. A expectativa é de que ele aborde a questão imigratória dos Estados Unidos. O governo de Trump voltou a autorizar a entrada de refugiados de 11 países de maioria muçulmana, cerca de 3 meses após a proibição. Mas as autoridades aumentaram as medidas de segurança. O objetivo é dificultar a possibilidade de pessoas mal intencionadas usarem o programa de refugiados para entrar nos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos, autoridades da Flórida afirmam que seguiram o protocolo ao algemar um menino de 7 anos que agredia uma professora numa escola. O garoto chegou a ser hospitalizado para avaliação psicológica, mas os pais garantem que ele não é agressivo e que houve abuso policial no caso. Em busca de estabilidade econômica, o presidente da Argentina, Maurício Macri, afirmou que vai cortar 25% dos cargos políticos no país. Macri também anunciou que funcionários do governo não terão aumento neste ano e que vai demitir familiares dos ministros. As medidas passam a valer a partir do dia 1º de março e devem gerar uma economia de 1,5 bilhão de pesos ao país. Agora uma boa notícia para a saúde. A China vai começar a distribuir para hospitais do país um kit de exame de sangue capaz de detectar o câncer de fígado precocemente. Os detalhes na reportagem da correspondente Cíntia Godoy. O kit foi desenvolvido por pesquisadores de uma universidade de Xangai, depois de 9 anos de estudos. O reagente precisa de apenas 0,2 milímetros de sangue, praticamente uma gota, para detectar o câncer de fígado em estágio inicial. E a chance de acerto pode chegar a 90%. O reagente também pode ser usado para avaliar a eficácia do tratamento. O doutor Zhou Jian explica que o teste revela os efeitos de cirurgias e radioterapia, por exemplo. Se o reagente está alto antes da intervenção e diminui depois, é sinal de que o tratamento está funcionando. Os kits agora vão ser distribuídos para hospitais de 20 das 23 províncias do país. A ideia dos pesquisadores é disponibilizar os testes até o fim de 2018. O exame rápido e preciso traz esperança para médicos e pacientes. O câncer de fígado é um dos tumores mais difíceis de detectar. Cerca de 80% dos pacientes são diagnosticados quando já atingiram o estado médio ou avançado da doença. Vamos agora fazer aquela nossa viagem pelo mundo. As imagens são oferecidas pelo serviço de streaming EarthCam. A gente começa hoje nossa viagem lá na Jordânia. Você vê imagens de Aqaba, uma bela imagem da cidade. Uma cidade costeira do extremo sul de importância estratégica para a Jordânia e é também o único porto marítimo do país. Dia ensolarado em Aqaba, nesse momento faz 21 graus e agora são 4 horas e 8 minutos. Agora a gente vai para Moscou, capital da Rússia, uma bela cidade, mas o tempo bastante fechado, cidade que tem construções admiráveis e que atrai muitos turistas ao longo do ano. As baixas temperaturas continuam castigando a Rússia, você consegue ver uma grande quantidade de neve. Nesse momento a temperatura é de 0 grau e a previsão é de pancadas de neves intensas. Agora são 5 horas e 8 minutos da tarde. E para terminar o nosso giro de câmeras de hoje, nós vamos para Los Angeles, nos Estados Unidos. Você vê imagens da Hollywood Boulevard, uma das avenidas mais famosas. Por lá passa a Calçada da Fama, a Calçada das Estrelas. O dia ainda está começando em Los Angeles, agora são 6 horas e 9 minutos e nesse momento, temperatura aí de 16 graus. As redes sociais não servem apenas para passar o tempo. Nos Estados Unidos, uma família conseguiu se reencontrar graças à internet. Um encontro emocionante!
2 irmãos e 4 irmãs de uma mesma família se reuniram pela primeira vez depois de um encontro casual no Facebook. Parece história de filme, mas isso aconteceu de verdade aqui na Flórida. Um dos irmãos, o Jesse, até agora não acredita no que aconteceu. A irmã dele, Marion, contou a história. Disse que o irmão foi até a faculdade com uma amiga em outra cidade. Lá ele encontrou Randall. De volta a Miami, os 2 irmãos começaram uma amizade pela rede social. E aí papo vem, papo vai. O Randall postou uma foto com uma tia. Pronto, começava aí a descoberta. Marion conta que os 2 trocaram fotos do pai e ficaram chocados com a revelação. Era o mesmo homem. Vendo fotos de nós 2 aos 2 anos, parecíamos gêmeos, conta Randall. Ele disse que as chances do encontro eram de 1 em 1 milhão, mas o destino quis assim. Dali, para conhecer os outros membros da família, foi um pulo. E agora tá todo mundo reunido. E será que essa família pode ser ainda maior? Eles não sabem. Tudo é possível. Que legal, né? E a seguir a gente acompanha o que é notícia nos principais veículos de comunicação do mundo. E em Hollywood, estrelas de Pantera Negra se reúnem para a festa de lançamento do filme. A gente volta já já. Meio-dia e 16 minutos, vamos ver o que é notícia nos principais veículos de comunicação do mundo nesta terça-feira. A gente começa aqui com o americano The Wall Street Journal, que traz como destaque hoje o discurso do presidente Donald Trump, o primeiro discurso, na verdade, no Estado da União. A gente falou um pouquinho sobre esse assunto já. O presidente americano disse que abordará a proposta de revisão da imigração. Com isso, imigrantes que chegaram ao país quando crianças e sem documentos teriam acesso à cidadania americana. Certamente um discurso muito aguardado pelos imigrantes, né? A fala de Trump está marcada para começar às 9 horas da noite no horário local, madrugada de quarta-feira aqui no Brasil, portanto amanhã certamente a gente traz o desdobramento desse discurso de Donald Trump aqui no Mundo Meio-Dia. Já a versão catalã do El País aborda o adiamento da sessão que discutiria a posse do novo presidente da Catalunha, que estava prevista para esta terça-feira. A única candidatura é a de Carles Puigdemont, que foi destituído do cargo lá em 2017. A decisão do adiamento foi tomada pelo presidente do parlamento, Roger Torrent. E por último, a rede BBC traz como destaque uma declaração polêmica do chefe da CIA. Segundo ele, a China é uma grande ameaça para os Estados Unidos, assim como a Rússia. Mike Pompeo ainda disse que os esforços chineses para exercer influência secreta sobre o Ocidente são tão preocupantes quanto a perversão moral russa. Que declaração, hein? E ontem à noite, Hollywood parou para receber a premiere de Pantera Negra. O filme é um dos mais aguardados do ano, principalmente por se tratar do primeiro super-herói negro da Marvel. Fãs e profissionais da imprensa esperavam ansiosos pela chegada das estrelas. O tapete vermelho contou com a presença de diretores e elenco que se reuniram para celebrar a produção. Pantera Negra é estrelado pelo ator Chadwick Boseman e tem estreia prevista para 15 de fevereiro aqui no Brasil. A war is coming. My son, it is your time. Confrontation ain't nothing new to me. The Black Panther lives. You can bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. The world's gonna start over. This is my time. Ends today. Muito bem. E a gente termina o Mundo Meio-Dia de hoje com imagens de um hotel bom para cachorro. Em um edifício de luxo na região metropolitana de Nova Delhi, na Índia, os hóspedes de 4 patas têm à disposição quartos equipados com ar-condicionado, televisão, cama de veludo, além de terem banho de piscina, massagens, uma área de jogos e, claro, sistema de alimentação all-inclusive. Certamente que esse luxo todo tem um custo. Para hospedar os cães nesse hotel, os donos precisam estar dispostos a pagar algo equivalente entre R$ 50 e R$ 200.
mimos para poucos. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, uma ótima tarde e amanhã a gente volta a se ver. Madame toda tarde vai passear lá na avenida e leva o cachorrinho pra fazer-lhe companhia. E o cachorro de madame de fitinha no pescoço segue satisfeito dando pulos de alegria. E todo mundo olha pro cachorro de madame, cachorro inteligente que até sabe ler reclame.